Eu vi o que 4 anos de desgoverno é capaz de fazer num país. É assim, ó. Construir leva uma vida. Quantos anos serão necessários para nós termos uma educação de qualidade, de excelência no ensino público? Quantos anos nós levamos para garantir lá na Constituição que homens e mulheres são iguais, para agora temos que receber a violência política, institucional, psicológica, e a misoginia que nós recebemos hoje nas redes sociais ou de alguns poucos da extrema-direita no Brasil? Quantos anos para a gente evoluir em políticas públicas para agora termos que reconstruir e foram destruídos assim, ó. Então, quando o presidente Lula escolheu o lema União e Reconstrução, é porque, embora projetando na reconstrução para o futuro, né, nós ainda temos um passivo muito grande para olhar. É que quando eu cheguei para falar com o presidente Lula, eu não deixei o presidente falar, eu falei, olha, presidente, eu estou aqui, né, para dizer que o meu manifesto já está pronto. Se acabou a eleição, eu fui para a mídia e já disse que ia, em 48 horas, tomar a decisão, que eu já tinha tomado a decisão, mas uma questão partidária, eu tinha que esperar só o partido falar antes de eu falar, mas que eu já tinha tomado a decisão. E no dia do manifesto, eu almocei com o presidente Lula, isso aqui é história, então eu posso contar, mas já falei, é pública, não há nada a se esconder, e eu falei, presidente, eu estou aqui para dizer que meu manifesto está pronto, e eu vou declarar o apoio incondicional à sua candidatura. Em nome da democracia, vou deixar claro que o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. E eu disse para ele o que constava no meu manifesto. Eu falei, só preciso, porque eu venho de estado muito conservador, né? Eu não desço no meu aeroporto, eu não pego o meu elevador do meu prédio. Então, assim, eu tenho dificuldade ainda. Isso vai passar, nós vamos reconstruir com diálogo e tudo mais. Mas eu disse para ele, falei assim, eu não quero absolutamente nada, mas eu preciso de uma justificativa, eu quero apresentar uma pauta de 5 pedidos de políticas públicas, só que são identidade do Partido dos Trabalhadores para lhe dar conforto, não pedir nada que não seja muito fora da casinha, né, fora da curva. E eu me lembro que a primeira foi que educação básica fosse prioridade nacional pela primeira vez na nossa história. Porque o governo, mesmo do PT, investiu muito no ensino universitário, graças a Deus. Mas todos os governos que passaram jogaram muito dinheiro para estados e municípios, mas não coordenaram. E hoje nós temos um ministro da Educação que está preparado com uma equipe eficiente, que é o ministro Camilo, com esse objetivo de cuidar dos nossos jovens e da nossa primeira infância. Ontem eu escutei uma fala muito interessante de uma senhora que já foi ministra da Assistência Social e que faz políticas públicas e que faz social há 60 anos, ela tem quase 80. Ai, acabei falando, não falei o nome, falei a idade, ela vai matar. Tem quase 80. Uma lucidez, ela falou uma coisa muito interessante, porque o nosso foco é erradicar a miséria. A pobreza a gente não consegue erradicar, mas a miséria no país rico como o Brasil é possível. E ela virou e falou assim para mim, ela falou assim, Simone, a pobreza, ela se inicia na primeira infância, mas ela se torna permanente no final da juventude. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque é verdade. Na primeira infância, se começam todos os problemas de uma criança, desde a imortalidade infantil, a falta de nutrição, a falta de creche, os maus cuidados, etc. Mas se a gente não der a oportunidade para os nossos jovens chegar ou no curso profissionalizante ou numa universidade, a não ser que ele ganhe na loteria ou que ele tenha muita sorte, ele dificilmente consegue ascender socialmente. Ele dificilmente consegue sair de uma situação de miserabilidade para uma situação socioeconômica mais confortável. Então, eu vou repetir, né, o que ela falou, que é muito interessante. Sérgio estava conosco, foi mais ou menos isso que ela falou, né, Sérgio? Eu disse o seguinte, a miséria, a pobreza, ela começa na primeira infância, ou seja, na hora que a criança nasce, ela nasce num ambiente menos favorecido, mas ela se concretiza, ela se torna permanente no final da juventude. Isso quer dizer, educação é e tem que ser a prioridade número 1 de qualquer governo. Então, obrigada. Eu falei isso para o presidente, né, e ele falou, sem dúvida, ele já estava, eu sabia que já estava no programa do governo dele, só para dar o conforto. O segundo foi, falei, presidente, é tão fácil resolver isso, nós temos que colocar o dedo dentro da ferida. Não é possível, em pleno século XXI, uma mulher ganhe até 25% menos que um homem na mesma função,
com a mesma profissão, com o mesmo currículo, com o mesmo tempo de serviço. E se for uma mulher preta, ela chega a ganhar 40% menos. E quanto mais ela ascende, quanto mais ela vira gerente de um banco, etc., maior esse fosso da desigualdade. Um projeto de lei que iguale o salário de homens e mulheres. E o presidente honrou, no dia 8 de março, ele mandou para o Congresso Nacional esse projeto. Estou dizendo isso tudo porque, para contar a história do que o Edinho me provocou, de que eu fiz 5 pedidos. Entre eles, zerar a fila de exames, consultas e cirurgias que ficaram represados da pandemia, né? Um ministério mais paritário, com homens, mulheres, pessoas com deficiência, sobre a ótica racial, nós estamos avançando nesse sentido, né? Então, eu dei, assim, a oportunidade de conforto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu falei para ele no final assim, falei, presidente, eu quero dizer que, inclusive, eu vou anunciar, a única forma de eu tornar isso legítimo e deixar claro que o campo democrático está do seu lado, eu vou deixar claro que eu não quero e não vou aceitar nenhum ministério. Ele nem tinha me convidado, mas eu tinha falar. Ele virou para mim assim, falou assim, minha filha, falou assim, deixa eu dizer uma coisa, eu aprendi na minha vida, de quase 60 anos de vida pública, nem tudo isso o presidente tem de vida, mas, enfim, de muito tempo de vida, né, que a gente, na política, não fala mais do que precisa. Porque depois, para desdizer o que disse, é muito complicado. Aí eu falei assim, não, presidente, mas eu não quero mesmo, estou voltando para casa, eu já acho que servi ao meu país, eu já fiz o que tinha que fazer, vou voltar para a faculdade, vou voltar a advogar, né, vou passar 4 anos aí no Sereno e tudo mais. Ele falou, só não fale, só não precisa falar. Eu falei, tá bom, não vou falar. E eu não ia mesmo vir para ministério só para ir, assim, na história, porque eu acho que a história, acho que a gente tem aqui, como eu disse, não é aula. Já estou indo para o final para deixar vocês depois fazerem as perguntas que querem. E não vou falar nem um terço do que eu anotei aqui para falar, mas, enfim, acho que... Mas eu queria tocar num outro ponto, que é o lema do governo, né? O lema do presidente Lula, do nosso governo, do governo agora do Brasil. Né? Por que o presidente Lula teve que dar um passo para trás e o nosso lema ser união e reconstrução? Eu tive a oportunidade, uma coisa é você falar assim, o Brasil voltou para o mapa da fome. Vocês conseguem entender isso? Mas eu quero dizer para vocês que na campanha eu percorri o mapa da fome. Eu entrei nos lares da fome. Eu estive na favela, eu estive na comunidade. Minha obrigação sempre foi feito isso, mas eu estou dizendo que eu só vi essa miserabilidade nos anos 90, quando eu tinha idade de vocês, no estado do Rio de Janeiro. E depois, como deputada estadual, prefeita, vice-governadora, senadora, eu vi uma evolução. O Brasil continuava com miseráveis, nós ainda tínhamos pessoas passando necessidade, mas o Brasil já não estava mais no mapa da fome. Eu comecei em Brasília, que tem os maiores IDHs. Alguém falou assim, foi a Dini falou, a Europa do Brasil. E eu fui numa comunidade onde todas as ruas tinham esgoto a céu aberto, casas de madeira e a situação precária da creche. Eu falo, não é possível numa cidade que tem uma das maiores rendas per capita do Brasil. Porque nós não estamos falando dos estados menos favorecidos do Nordeste, do Norte, até do meu Centro-Oeste. Nós estamos falando do Distrito Federal. Da mesma forma como tivemos em Heliópolis, em Paraisópolis, como tivemos também em outras comunidades mais carentes do Maranhão e tudo mais. Eu vi o mapa da fome. Eu queria encerrar, porque, como disse, eu não vou falar nada do que estava aqui, deixei tanta coisa para trás, mas para passar um recado para vocês, agora sobre o meu ministério. O Brasil voltou a planejar. Sem planejamento, nenhum sonho coletivo é realizado. Ou se é realizado muito precariamente, gastando muita energia, muito dinheiro, dinheiro que nós não temos e da forma errada. Não é possível realizarmos sonhos coletivos de uma educação pública de qualidade, de um sistema SUS que ofereça realmente os serviços necessários no momento certo que a pessoa precisa, de cirurgias, de exames, de consultas, casas populares chegarem para quem mais precisa, se nós não planejarmos. O cobertor, ele é curto. Que coisa! O Brasil é um dos países, pergunta para o seu pai e para a sua mãe, para os pais, que eu acho que aqui ninguém deve ser casado ainda e tem filho, né? Muito menos filho, pelo menos assim. Ou pelo menos, aqui estou falando não nas 2 primeiras fileiras, estou falando das primeiras atrás, né? Estou falando para trás, né? Perguntem para os seus pais, né? Como é que está a carga tributária, como é que está a pagar a conta de água, de luz. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos do seu povo. Mas diferente dos países de primeiro mundo que ganham de nós na tributação, até que cobram mais do que nós não temos serviços públicos de excelência.
Países nórdicos têm transporte coletivo, não é de qualidade, é qualidade gratuito. Nós não temos nem gratuidade, a não ser os estudantes, né, os aposentados, mais ou menos, que vai saber quanto que ganha, e não temos nem a qualidade do serviço público. Nós não temos, porque, veja, a gente tributa muito na mão da União, a União fica com praticamente todos os recursos, mas transporte coletivo é responsabilidade do prefeito. A conta não vai fechar nunca, eu fui prefeito. Não fecha a conta. Olha que interessante, além de sermos um país que mais cobra imposto do seu povo e que menos presta serviço de qualidade, quem arrecada, a arrecadação está toda errada, que é o chamado Pacto Federativo. Qual é a responsabilidade efetiva e exclusiva da União? Segurança nacional, o ensino universitário público, compartilhado com a iniciativa privada, mas não estou contando isso, né? E aí o resto tudo ele é compartilhado. Né? Ele compartilha os serviços relacionados. E a alta complexidade, você pode falar, porque tem muitos hospitais federais. Fora isso, tudo é de responsabilidade ou do Estado ou do município. Só que a concentração dos impostos que nós pagamos fica todo no governo federal. Essa conta não fecha. Diante disso, nós estamos diante aí de um grande desafio. Não só planejar e garantir que o pouco dinheiro que chegue na mão do prefeito, do governador do estado, do presidente da República, seja bem aplicado, e aí estou falando da qualidade dos gastos públicos, né? Gastar bem o pouco que se tem, que é a função nobre do professor Sérgio Firpo. Essa secretaria nova, ela nunca existiu no governo federal, ela é inglória, o Brasil não tem cultura de planejar, o Brasil não tem cultura de planejamento estratégico. A empresa tem, por isso que ela entende a necessidade. Nós temos na nossa vida privada a mãe de vocês, ou o pai de vocês, que manuseiam o orçamento doméstico lá, que pagam as contas, inconscientemente eles fazem o planejamento. Primeiro eu pago a luz, senão eu não consigo fazer meu aluno estudar, né? Eu pago a conta de água, de luz, senão eu vou ter corte. Depois eu coloco junto comida na mesa, às vezes antes ou depois ao mesmo tempo, e aí o que sobrar eu vejo onde eu vou colocar primeiro, porque o cobertor também dentro de casa é curto. O governo federal não tem hábito de planejar. Então, o nosso papel não é só no orçamento, cuidar agora do dinheiro para não faltar dinheiro para educação, saúde, meio ambiente, casas populares e tudo mais. É também planejar o futuro. Ou seja, é trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Nós precisamos fazer as duas coisas. Meu ministério é o ministério do querer e do poder. Né? O que eu quero, o que é o sonho, está no Ministério do Planejamento. O que eu posso está no Ministério do Orçamento. Esse poder aqui está cada vez mais curto, porque nós estamos cada vez administrando pior do que administrávamos antes. E são os tais dos puxadinhos para atender excepcionalmente alguns casos. Por isso a importância da reforma tributária, que é uma outra questão que não cabe discutir aqui. Mas eu diria que é a única bala de prata que nós temos para salvar o Brasil. Se nós queremos crescer e ter crescimento duradouro, e crescimento significa gerar emprego e renda para as pessoas, só um país que cresce gera emprego e renda, e há mais de 2 décadas nós só crescemos em média 1%, nós temos picos de crescimento, Lula 1 teve um pico de crescimento, mas quando você pega a média, depois você tem cortes e quedas, porque o Brasil não se sustenta, porque não tem uma educação de qualidade, e não tem um trabalhador que nós oferecemos qualidade para ele ser produtivo, colocamos ele na qualificação da mão de obra. Então, o Brasil não cresce por isso, mas não cresce também porque o nosso sistema tributário é caótico. Caótico. É assim, caso de manicômio. Se você deixar o sistema tributário lá trancado, falar, fica aí, meu filho, vamos fazer tudo de novo. Porque não dá para ser dessa forma. Por isso é que a reforma tributária é a salvação da lavoura. A reforma tributária vai fazer com que o Brasil volte a crescer. E crescimento gera emprego e renda, que é o que nós queremos para as pessoas. Nós queremos dar o Bolsa Família, mas nós queremos que nessa porta giratória, onde ele entra a hora que ele quiser, quando ele precisar, ele também fale, agora eu estou pronto para sair do Bolsa Família, porque eu estou empregado, 1 ano, 2 anos, etc., e eu vou abrir espaço para outras pessoas. E se ele for desempregado, ele volta, porque essa porta não é porta de saída, ela é uma porta giratória. Então, diante de tudo isso, nós temos grandes desafios e nós precisamos de vocês.